Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e desta vez aqui eu estou com um vídeo com spoilers para falar minha opinião sobre a série Feliz. Para quem não conhece, eu fiz 3 vídeos aí da série Feliz. Eu fiz um do Vale ou Não Apenas Assistir a primeira temporada, o análise do primeiro episódio e uma análise da segunda temporada. Então tem bastante conteúdo aqui no canal sobre Feliz, e esse aqui é um vídeo para, podemos dizer, encerrar falando com spoilers o que eu achei sobre a primeira temporada, a segunda temporada, a provável terceira temporada e o que eu achei em si da obra em si sobre Feliz. Bem, vamos começar antes da primeira temporada, porque para quem não sabe, Feliz é uma adaptação de quadrinhos. Existe os quadrinhos do Feliz, o unicórnio, e eu não li tanto assim, eu vi um pouquinho sobre, e parece ser até interessante. Tem muitas coisas das cenas dos quadrinhos que são realmente a mesma cena em série, e é interessante. Porém, os traços, o estilo de rosto, depois que você conhece a série, os quadrinhos fica tão... fica esquisito. Mas se eu acompanhasse os quadrinhos antes de acompanhar a série, eu acharia incrível. Porque tem muita coisa nos quadrinhos que é bem interessante. O traço do Feliz, muitas das coisas ali do quadrinho é legal. O problema é, eu acompanhei a série antes de ver o quadrinho. Então se fosse ao contrário, o quadrinho seria muito melhor. Mas para quem não sabia, Feliz é um quadrinho. Então caso você queira ter a experiência da primeira, da segunda e a terceira temporada de Feliz, lê os quadrinhos, tá? Então tem os quadrinhos lá. Eu particularmente achei o traço meio mas, como eu falei, é porque eu acompanhei a série antes do quadrinho. Vamos falar da primeira temporada. A primeira temporada, ela é incrível. A primeira temporada ela é muito boa. Tanto que o jeito que é explorado sobre os feriados, da primeira temporada sendo o Natal, a segunda temporada sendo a Páscoa e a terceira temporada ia ser o Halloween. Então, cada temporada tendo a sua temática de feriado, podemos dizer. E a primeira temporada em si, por ela ser do Natal, o espírito natalino, entre outras coisas, é interessante por conta dos presentes, das coisas que você pode explorar no Natal. Porque, tipo, a parte da Páscoa é meio difícil explorar uma parte da Páscoa, e a parte do Halloween é meio óbvio explorar as partes do Halloween. Mas a questão de Natal é diferente e é interessante. Meio que um negócio não vai se levar a sério e ele é muito ácido, podemos dizer, um humor meio ácido e tal. Então meio que ele poderia brincar, coisa que ele fez, brincar com religião, brincar com presentes de grego, entre outras coisas que eles realmente fizeram e fizeram muito bem. Tanto que a trama em si da primeira temporada é sobre isso, é sobre presentes. Só que os presentes são tráfico. Então isso é interessante também porque é feito por um Papai Noel, que na verdade é o filho de um outro Papai Noel, que era meio louco das ideias, e o filho se refletiu nisso. Tanto que o Papai Noel mendigo, ele fazia coisas, para eles tudo era um Natal, tanto que quando mostrou ele mais novo, ele já tava com esse negócio de Natal. Quando a Meia, que é a mão dele, que também é o meio imaginário dele, falou um pouco sobre a história dele, você vê o quão perturbado ele é, quando ele mostrou lá o galpão com os, entre aspas, crianças com lavagem cerebral. Você viu que ele realmente era conturbado, até no final, quando ele queria cometer suicídio junto com a Hayley, falando que era o único jeito deles ficarem juntos. Essa parte do Papai Noel ser conturbado, eu achei maravilhoso. E também a parte da história em si, do desenvolvimento, que eu falei no primeiro vídeo, do desenvolvimento da mente de um assassino com a mente de uma criança, que na verdade é a mente do Feliz, entrando em conflito. Isso é bem legal, do Feliz tentando converter o sexo para uma coisa mais infantil, uma coisa mais interessante, enquanto o sexo mostra a realidade cruel pro Feliz. E isso é interessante ver essa dualidade de uma coisa que é a realidade, só que é a realidade triste, e uma que é uma mentira, só que é a realidade que a gente quer. Então é uma coisa que eu acho bem legal, a história em si, tudo ali eu acho bem legal. E uma coisa que eu não falei na primeira temporada é que um dos meus personagens favoritos, e que eu achei muito bom a atuação e tudo mais, é o Smoot, ou Smoot. O Smoot, ele é muito bom, tipo, o ator, ele consegue passar tudo que o Smoot tá querendo passar. Porque meio que ele, na segunda temporada, é mais explorado isso, inclusive, dele ser um psicopata funcional. E, mano, é muito interessante ver como que é essa parte funcional
do Smoothie. Assim como também é interessante ver a trama que acontece com os policiais, nem tanto com o Sonny, porque o Sonny é mais na segunda temporada, mas é interessante ver o dialeto não, mas o jeito que é a polícia, junto com as outras coisas ali, do porquê o Sex ele resolveu ser um hitman, que no caso seria um assassino de aluguel. Tudo ali é muito bom e tudo se encaixa muito bom. Como eu tinha falado no análise da segunda temporada, é como se fosse um círculo, aquele círculo fosse rodando e em cada paralelo do círculo ter um personagem e uma câmera apontando. Então aquele círculo vai rodando e a câmera vai rodando. Então tem cena que é com o Sex, tem cena que é com a policial, tem cena que é com a Hayley, tem cena que é com o Papai Noel e tudo mais. Só que eles têm uma linha reta contínua. Então a história, ela vai seguindo de uma maneira muito confortável e muito legal. Tanto que você não vê o tempo passar quando você assiste. Tem parte que dá para ser retirada, tem parte que dá para ser mudada, tem parte que dá para ser mudada. Mas até essas partes que podem ser mudadas, elas são importantes para você entender o pensamento, entender como que é os motivos de cada personagem, porque é a primeira temporada e você precisa se familiarizar com os personagens. Então, até mesmo a parte ruim da primeira temporada é muito boa. Então, por isso que eu gosto bastante da primeira temporada de Feliz. Mas aí a gente entra na segunda temporada. A segunda temporada, ela já não é tão boa, porque ela puxa um gancho que eu não gostei na primeira vez que eu assisti, e ela continua com esse mesmo gancho que eu não gostei até ela ficar interessante. Feliz é uma série de animação não, de fantasia, com comédia e ação. Por isso que eu falei animação, mas não é animação, é ação. Meio que ela é uma série que não é pra ser levada a sério, até porque tem um unicórnio azul ali cantando. Então ela não é pra ser levada a sério, mas se você tirar a parte dos amigos imaginários, aquilo ali poderia muito bem acontecer, poderia muito bem ser uma realidade. Poderia muito ser um filme de ação mesmo, tirando a parte comédia, poderia até por parte do Sex, mas tiraria a parte de comédia, seria só uma ação, e meio que, como eu falei, aquilo realmente poderia acontecer. Já a segunda temporada, ela já começa com um demônio no corpo do Blue, que na verdade não é um demônio, é um deus antigo, que é o Orco, e o Orco é o deus da morte. Então, tipo, já começa num negócio mais ficção, que é uma coisa que eu não gostei, porque a segunda temporada ela puxa muito ficção. Então, já puxa essa parte de ter um deus antigo da morte ali. Aí puxa outra coisa que, na verdade, os desejos dançarinos lá do Sonny Brilho, na verdade, eles são o exército de Orco. Eles são como se fosse, não os ceifadores, mas tipo, os mandados da morte, podemos dizer. Então, quem conhece os desejos, ou quem é amigo, entre aspas, dos desejos, vai ser a pessoa que vai ser levada à morte para mudar a mentalidade da humanidade. Isso aconteceu, como foi mostrado na série, com presidentes, com pessoas famosas que foram mortas, e depois disso a humanidade caiu em depressão. E ia acontecer de novo. Por isso que os desejos são tão íntimos do Sonny, porque eles são os arautos da morte, podemos dizer. Então eles vão cercar e vão preparar a pessoa para ela ser famosa, ser conhecida e ser idolatrada, para quando ela morrer ser tipo mais doído quando ela partir. Então esse seria o trabalho dos desejos. Só que eles são Patrick Estrela do Bob Esponja. Então eles pegam uma questão de alien, só que eles não são aliens, são demônios. Então tipo, o negócio pega muito na fantasia. E outra parte também da mãe da Hayley, que eu não lembro o nome dela, pra mim é Rebecca, mas não é Rebecca. Mas a mãe da Hayley, ela fica grávida de um desejo, que é um demônio. Aí depois ela dá à luz a bolinhas, e aquelas bolinhas são pequenos Patrick Estrelas, e depois ela mata incendiando. E depois de tudo aquilo, que o próprio Orco falou que ela ia morrer no parto, ela não morreu, ela colocou fogo naquilo, junto com os desejos, e ela saiu tranquila. Ela saiu de boa, como se nada tivesse acontecido. Beleza, ficção, mas saiu muito. Saiu muito no tiro da culatra. Outra coisa também do Smoothie, ele passar de um bom samaritano para depois ele realmente mostrar quem que ele é de verdade. Isso eu achei legal. A única parte que salva, pelo menos tanto da primeira, tanto da segunda temporada, além do Nick, pra mim,
é o Smoothie. O Smoothie, ele é muito bom, o ator que faz ele, eu não sei quem que é, mas o ator que faz ele, nossa, ele é maravilhoso. Você vê um psicopata funcional, completamente funcional ali, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Isso é bem interessante, é interessante ver como que ele fez as coisas, mesmo ele não querendo fazer, só que no fundo ele querendo fazer. Um exemplo na Páscoa, quando ele se vestiu de coelho e ele assassinou um monte de freiras. Tipo, não era uma coisa que ele queria fazer, mas era uma coisa que ele queria fazer. Outra foi ele tirar a pele de um apresentador famoso, para quando for o dia de Páscoa, podemos dizer, ele soltar esse, entre aspas, apresentador para morrer na frente de um monte de criança. Então, de novo, é um psicopata funcional. E, cara, é bem interessante ver o trajeto que ele fez. É como se tudo tivesse escrito por ele. Tanto que tem uma parte que ele fala que ele anseia por uma pessoa falar sobre o trabalho dele, porque ele quer melhorar, ele quer ver que o trabalho dele é reconhecido. E, mano, é totalmente interessante ver como que funciona a mente do Smoothie. Mais pro final, no andar da história, quando tudo que tava solto, podemos dizer, se junta, que é mais na sétimo ou oitavo episódio, quando o Sex para de tentar ser um bom pai, ele começa a beber, começa a se drogar de novo, pra ele ser aquele hitman, tudo fica muito melhor. Tudo fica muito melhor. Porque a história, ela segue bonita, ela segue pra onde que ela tem que ir, os personagens fazem o que eles têm que fazer, eles não tentam ser outra coisa que eles não são, eles não tentam mostrar a história deles, sendo que a segunda temporada a gente já sabe a história deles porque contou na primeira. Então é um bagulho que... Primeira parte, vamos dizer assim, a segunda temporada é dividida em duas partes. A parte de trás é uma parte mais ruim, que poderia ser muito bem rushada, tipo, tirar umas 2 horas ali, que ia fazer falta? Ia fazer falta. Ia fazer pergunta? Mais do que já tem, eu acho que não importa. Então, tirando algumas partes ali da metade pra trás, ficaria ótimo, porque da metade pra frente, quando realmente as coisas ficam boas, quando a gente vê o propósito do Orco, vê o propósito dos Desejos, vê o que vai acontecer com o Sony, vê tudo sendo traçado pelo Orco e com a ajuda do Smoothie, ao mesmo tempo que a Hayley tem que passar pelos pensamentos de criança dela, de ter sido tipo, quase vendida, ao mesmo tempo dela ter quase sido abusada pelo Papai Noel, e muitas outras coisas na mente dela, ao mesmo tempo que a mãe dela tenta salvar ela, ao mesmo tempo que ela tá tendo uma crise de hormônios porque ela tava grávida de um demônio, e o Nick tentando ser um bom pai, coisa que ele mesmo acha que ele não consegue ser, ele consegue ser, mas por ele ter essa mentalidade de tipo, eu não vou ser, ou isso e aquilo, ele tentar recorrer ao álcool, coisa que ele mesmo consegue segurar, até o último momento que quando ele recorre, aí tudo começa a andar bonito, porque a gente vê tudo se despedaçando e tudo se montando ao mesmo tempo. Isso é muito legal, porque a gente vê a relação de um pai se desmontando, no caso do Nick, a relação de um pai feliz, entre outras coisas, se desmontando para um Hitman se reerguer, só que precisa desse Hitman para Hayley. A mesma coisa a Hayley, ela ser desmontada mentalmente para ela ser remontada em uma assassina, para depois ela ser desmontada de novo e ser remontada em uma filha. E, cara, isso é interessante. A mesma coisa a mãe dela, que tentava ser uma boa mãe, depois ela foi quebrada mentalmente por conta do demônio que ela estava gestino, acho que é essa a palavra, e ela ser remontada de novo para uma mãe e para uma mulher pro Nick. Então, mano, é interessante. A parte da segunda temporada, da metade pra frente, ela é muito boa, só que a parte da metade pra trás é tão ruim, tanto que tem personagem ali que aparece e morre, e você fica, tá, e aí? Tipo, poderia ser mais rushado. Aquele cara lá, que é o vendedor de gravatas, mano, ele só serviu pra uma coisa, que no caso foi satisfazer o desejo da mãe da Hayley, e depois fazer ciúmes no Nick, só isso, porque depois ele morre. Então, tipo, se tirar ele e colocar a mãe dela fazendo outra coisa, ou se encantando por outra coisa, ou qualquer outra coisa, mano, era muito melhor. A história ficaria menor e não precisaria pagar um salário pra outra pessoa. Não tô falando que ele não é um bom ator, ok? Ele é um bom ator, ele fez um trabalho legal, só que como história, o personagem dele era irrelevante.
A mesma coisa, outros personagens ali que simplesmente era irrelevante. Tem personagem que ele teve uma relevância pra gente ter identificação quando ele aparecesse. Eu falo isso, no caso, na questão dos presidiários. Tem um presidiário que a gente conheceu ele na primeira temporada, e esse presidiário ele teve a mão cortada, ele teve o olho cortado por conta do orco, mostrando o poder dele, que depois ele converteu lá os outros detentos e tal. Só que tem aquele outro detento que ele tem tipo algumas coisas rasgadas no rosto, e que mostrou inclusive a história dele para justamente a gente se identificar, não identificar, porque isso não tem identificação, mas pra gente se importar mais com ele, podemos dizer. Porque ele não é mais só uma figura, é uma figura com uma história, que fala que eu acho que ele matou a mulher e o irmão, por conta que estavam traindo ele, e por isso que ele foi preso. Então, meio que a gente já sabe muito pouco, mas a gente sabe um pouco do backstory dele. Então, a partir desse momento, ele se tornou o prisioneiro principal. Tanto que ali ele se mostrou um principal, mostrando a história dele. Depois, quando eles saíram da cadeia, mostrou ele de novo como principal. Depois, quando ele foi no show do Sony Brilho, que ele estava como segurança, entre aspas, segurança, ele era o prisioneiro principal também. Então, isso é interessante, ter essa parte principal. E porque isso causa, como é que chama? Isso causa empatia com a história. Se atrelar uma comunidade ou um personagem àquela história. E é interessante, porque meio que você vê todos os presidiários ali. Aí você fala, tá, beleza, são os presidiários, mas tipo, descartáveis, tá ligado? Mas quando esse cara em específico aparece, você fala, tá, ele é importante. Então se ele for contra o sexo, ou ele for fazer alguma coisa, você sabe a relevância dele. Então você sabe que a batalha que ele vai enfrentar, a coisa que ele vai fazer, vai ser interessante, porque ele tem relevância na história. Então é meio que isso que eu tenho pra falar da segunda temporada. Que o que eu queria falar mesmo, eu já falei na primeira temporada, evitando spoilers, ou no outro vídeo, tô falando da segunda temporada, evitando spoilers. Mas, bem, é isso, é porque, tipo, não tem tanto o que eu falar da segunda temporada, porque ela realmente não me agradou. Ela é legal, caso você queira saber mais sobre a história dos personagens e tudo mais, ela é legal, só que ela não me causou tanto fascínio quanto a primeira temporada, ela não me empolgou tanto quanto a primeira temporada, tanto que, na minha opinião, se ela fosse mais rushada, ia ser muito melhor. Aí a gente vai para a terceira temporada. Na terceira temporada ela foi cancelada por conta de público, que no caso a segunda temporada teve uma queda de 30% no público, então ela foi cancelada, mas ainda ia ser adaptada. Bem, a primeira temporada ela falou sobre o Natal, a segunda temporada falou sobre a Páscoa e a terceira temporada vai falar sobre o Halloween. E meio que é óbvio o que vai acontecer ali, e é até mesmo chato, porque vamos lá. A primeira temporada ela acabou com um dos vilões, ok? Que foi o Papai Noel. Mas não tinha só o Papai Noel, ainda tinha o Blue, o Sony e o Smoothie. A terceira temporada, a segunda temporada acabou com o Sony. O Sony tomou 3 ou 2 tiros de 12 no peito, então ele morreu. A mesma coisa aconteceu com o Smoothie foi decapitado pelo próprio Nick. Então, tipo, 2 aí já foi. Só tem um, que é o Blue. Que na verdade não é o Blue, é o Orco. Então, tipo, só tem esse. E a trama também dos Amigos Imaginários, que por conta do que aconteceu com o Sony, muitos Amigos Imaginários morreram, então sobraram muitos poucos. Então, o que eu imaginaria ali, o que ia acontecer na terceira temporada? Bem, o Nick foi revivido, que o Nick realmente tinha morrido, ele foi revivido como escravo do Orco. Então, ele provavelmente seria o novo vilão da terceira temporada. Então o Nick provavelmente pegaria, sei lá, uma serra elétrica, alguma coisa assim, e começaria a fazer assassinatos não consciente sobre pessoas, crianças e tudo mais, para ele ser um novo vilão, para ele ter um novo herói, para depois o Orco matar esse herói de novo e acabar com a esperança, que é isso que ele faz. Então o Nick seria o vilão da terceira temporada em nome do Orco. E a gente veria, tipo, o Feliz tentando melhorar ele, tentando fazer de algum jeito fazer o Nick ser melhor, ao mesmo tempo que ele tenta fazer a liderança de um novo exército, não é um novo exército, mas uma nova legião de amigos imaginários, fazendo a imaginação das crianças voltar com o medo do Nick. Porque, tipo, se o Nick é um assassino,
E o que que as crianças se prenderiam? Tipo, com os pais e tal. Mas além dos pais, tipo na escola, outra coisa, o que que eles se prenderiam? Nos amigos imaginários. Então, o Feliz faria essa reencarnação de todos os amigos imaginários para proteger as crianças do Nick. A mesma coisa aconteceria com a Hayley. Ela voltaria a ver o Feliz. Só que, meio que nisso, o Orco, para tirar toda a esperança de todo mundo, inclusive deixar o Nick à deriva e realmente ser um escravo do Orco, ele teria que matar a própria filha, que no caso, o Nick teria que matar a Hayley. Só que nisso, provavelmente, o Feliz colocaria um exército de amigos imaginários contra o Nick, e o Feliz acabaria se sacrificando pela Hayley. E isso, tipo, despertaria alguma coisa no Nick, porque é meio, né, fantasia, despertaria alguma coisa no Nick, e o Nick mataria o Orco. Então, aí acabaria a terceira temporada. O Orco morto, aí já não tem mais vilão mesmo, porque tipo, só tinha o Orco, o Sony e o Smoot, os três morreram, então não tem mais vilão, além dos normais que existem no mundo, mas enfim. Aí não teria mais vilão, aí só teria o Nick. Só que aí que tá. Se funcionaria como um zumbi mesmo, quando o mestre morre, a criação morre junto. Então, quando o Nick mataria o Orco, o Nick morreria junto. Então, meio que acabaria nisso. Só que, em um último suspiro, alguma outra coisa assim, os amigos imaginários trariam a vida de novo o Nick, juntamente com o Feliz, ou acabaria com o Feliz morto mesmo. Então, essa aqui seria a minha especulação da terceira temporada, até porque é Halloween, então combinaria bastante. Então, seria isso. A parte do zumbi, do massacre e tudo mais, e a volta dos amigos imaginários. Só que, aí que tá. Isso poderia abrir outra coisa, que poderia vir uma quarta temporada, que... Então, tipo, é isso, minha opinião sobre a primeira temporada, com spoilers, a opinião sobre a segunda temporada com spoilers, e a minha especulação sobre o que poderia ser a terceira temporada. Tipo, é interessante essa série poderia ser muito legal e falar sobre mais feriados, tipo, foi Natal, a Páscoa, ia ser o Halloween, e poderia ser outras coisas também, mas se bem que eu acho que são só esses feriados, né, Natal, Páscoa e Halloween, que são os maiores, se não me engano. Então, tipo, acabaria realmente na terceira temporada. Então a terceira temporada seria a final. Mas justamente por conta da série não ter sido rushada, coisa que, tipo, muita gente falaria ao contrário de muitas obras, queria que a obra não fosse rushada. Nesse caso ela teria que ser. Então, se a série ela fosse rushada, a primeira temporada não, a primeira temporada é muito boa, mas a segunda temporada, se ela fosse rushada, fosse mais rápida, o público ficaria mais feliz, porque eu mesmo quis abandonar a série no meio, porque tava chata. Então, se a segunda temporada fosse mais rushada, provavelmente existiria essa terceira temporada, que eu também acho que teria que ser rushada. Só que aí que tá, como eu falei, é tão óbvio o que poderia acontecer na terceira temporada que morreria na terceira temporada, apesar da terceira temporada ser a final. Mas ainda assim, teve o seu final trágico, podemos dizer assim, a série, mas a primeira temporada aí é um marco, porque ela realmente é muito boa. Então dá pra você relevar a segunda temporada, pensar que ela nunca existiu, pra justamente não existir uma terceira temporada. Então é isso. Ah, outra coisa, pra vocês verem como que a segunda temporada tem coisa que é irrelevante, aquela policial ela faz parte de uma seita de bruxas agora, tanto que ela tem aquela marca na mão que ela queimou. Então ela poderia exorcizar até mesmo o Nick, tipo, não precisaria dos amigos imaginários tirando o controle do Orco sobre o Nick, e sim aquela mulher exorcizando o Nick pra sair do controle do Orco, pra aí ele conseguir matar o Orco. Aí, ó. Então, como vocês podem ver, tem coisa na história que não faz importância. E ela poderia ser, tipo, tirada essa parte, porque não faz importância nenhuma, e até mesmo pra segunda temporada. Ó, eu encaixei ela num negócio nada a ver. Ela ali, ou não estando ali, não muda a história. Então, só esse fato que eu acabei de mostrar pra vocês é o resumo da segunda temporada. Tem coisa ali que, tanto ou não importa. Você pode tirar aquilo ali que no final dá a mesma coisa, não importa. Então, se a segunda temporada ela fosse mais rápida, fosse rushada, seria perfeito. Seria perfeito. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Feliz. Eu acho que eu dei uma enrolada, né? Uns 25 minutos mais ou menos de bruto.
Eu sei que eu dei uma enrolada, mas é isso. Espero ter gostado. Talvez não seja a última vez que vocês vão ver Feliz aqui no canal, porque talvez eu fale um pouco mais sobre os quadrinhos, talvez eu leia os quadrinhos, ou eu queira mesmo falar sobre um pouco mais sobre Feliz, ou sei lá, debater, ou algum comentário aí que vocês falem sobre Feliz, eu posso achar interessante, eu falo, interessante, vou fazer outro vídeo de Feliz. Mas, enfim, é isso. Espero ter gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.